Olá, boa tarde. O nosso grupo é formado por João Gabriel e João Vitor. Eu sou o João Vitor e vou dar um panorama geral aqui sobre o projeto que escolhemos, bem como apresentar aqui a parte 1 sobre a ferramenta sobre a análise estática de código, tá? Bom, o projeto que a gente escolheu foi o GitHub README Stats, tá? Ele está atualmente com 34 mil estrelas no GitHub. Ele é um projeto que ele basicamente monta dinamicamente esses cartõezinhos aqui, puxando dados do seu perfil do GitHub para que você consiga adicionar esse cartãozinho ao seu perfil do GitHub para que você consiga mostrar alguns dados sobre as suas informações que você acha legal, tá? Ele é totalmente customizável, não só a questão de cores, mas também você pode escolher quais dados você quer mostrar ou não. Aqui como exemplo eu tenho ele aqui no meu perfil, né? Então eu customizei ele aqui da minha maneira. E, bom, como nós podemos ver, ele é um projeto que ele é 99,7% escrito em JavaScript, tá? Então, visto que quase 100% é o JavaScript, a gente decidiu utilizar o ESLint como ferramenta de análise estática, tá? Então, para isso, a gente instalou ele aqui no projeto. O projeto originalmente ele não estava com o ESLint, a gente instalou e acrescentou as configurações do Airbnb, tá? Para que a gente consiga ter um preset de regras que já são bem testadas no mercado, tá? Então, a partir dele, a gente começou a nossa avaliação, tá? Então, se eu rodar aqui um yarn ESLint na pasta source, nós podemos ver que ele vai achar um total de 676 erros, tá? A grande maioria é questão mais de formatação, né? Porém, a gente escolheu aqui alguns erros que nós achamos relevantes de comentar, tá? Então, o primeiro deles é o uso não esperado da keyword var, né? Porque o JavaScript, como eu bem comentei aqui, a partir da sua versão S 2015, ele introduziu essas duas variáveis letConst, essas duas keywords, né, para que o uso da keyword var fosse lentamente sendo depreciado, porque a keyword var ela possui esse problema de escopo, né, que a variável, dependendo, ela pode escapar do escopo de bloco, tá? Então, o que pode levar a alguns erros não esperados, tá? Também nós temos aqui questões de nomenclatura de variável. Algumas variáveis não estavam em camel case, como essa title color, que ela estava em snake case, né, com underline. O ESLint ele também padroniza essas questões. Também encontramos o uso de operadores ternários aninhados, o que é uma má prática, né, porque fica bastante complicado a leitura do código. Também nós temos erros de declarações errôneas de variáveis, né? Então, existem ainda, na realidade, variáveis que não são alteradas, né, com o fluxo do código, mas mesmo assim elas não foram declaradas usando const, né? Elas foram declaradas usando let, o que por padrão é uma convenção, né? Se você não for mudar a variável, sempre inicialize ela como const, tá? E por fim, nós temos aqui esse erro de atribuição a um parâmetro da função, tá? Então, é também considerado uma má prática, e o ESLint conseguiu detectar isso, de alterar o parâmetro da função, tá? Então, se você recebe um parâmetro da função, é desejável, é preferível que você não mude ele. Permaneça o valor original, e caso você queira alterar, você cria uma cópia desse valor para posteriormente sim alterar, tá? Então, esses 5 erros aqui foram os mais
convenientes e alarmantes que achamos nessa base de código, tá? Então, no mais é isso. Eu sou o João Gabriel e irei apresentar a segunda parte do trabalho, a verificação manual do código. Bom, o primeiro problema que nós encontramos foi nesse if. Ele possui aqui a condição um pouco confusa, tanto que requeriu um comentário antes para dizer o que a que ela se refere, né? Uma forma de mitigar isso seria através da criação de uma função com o nome, por exemplo, de check if new row is required, que teria, por sua vez, isso daqui dentro dela e que devolveria um booleano que seria utilizado para checar se iria entrar dentro do if e executar isso daqui ou não. O segundo problema foi algo que também foi encontrado pelo próprio ESLint, mas nós decidimos ressaltar aqui e também dar a recomendação de solução. Ele se encontra nessa função. Nela, esse parâmetro languages ele é alterado, o que vai contra a quarta regra, que estabelece justamente que não deve-se utilizar parâmetros de rotina como variáveis de trabalho internas. Para corrigir isso, bastaria criar um parâmetro interno, como por exemplo local languages, que seria alterado por sua vez e devolvido, e uma vez devolvido seria assimilado ao languages fora da função. O terceiro e último problema se encontra nessa função. Como ela possui return em cada um dos ifs, ela poderia se tornar uma sequência de if seguido por else if e retornar o valor, caso entre em algum desses ifs, aqui no final, sendo uma variável assimilada aqui no início como line, porque caso não entre em nenhum desses ifs, ela retornaria line, conforme indicado aqui.